Olá pessoal, Alice falando, Comunidade Forex. A aula de hoje é sobre tendência, identificação de tendência. Vocês vão ver que é bem simples, não precisa de nenhum indicador, tá? Essas médias móveis aqui, ó, não são necessárias para identificar uma tendência. E acredito que vocês olhando para esse gráfico, vocês já estejam identificando, né, que a tendência é de baixa. Bom, é muito simples identificar uma tendência. A gente traça uma linha, eu já ensinei para vocês como usa essa linha. A gente traça ou no topo ou no fundo. No caso de tendência de baixa, a gente traça os topos, tá? Os topos devem ser um mais baixo que os outros. E dessa forma a gente consegue identificar. Como é que a gente trabalha a tendência? Normalmente a gente procura a tendência num timer maior para poder operar em timer menor, tá? Então, se você tem uma estratégia no H4, no H1, você identifica a tendência sempre no diário e tenta operar a favor dessa tendência aqui. É claro que existem momentos que você vai passar por uma correção natural. Por exemplo, se você estiver aqui, você consegue identificar, a gente está num gráfico diário, cada candle desse é um dia. Então, se a gente chega nesse ponto aqui, ó, e ele começa a subir, você verifica que ele fica 3 dias subindo sem parar. É uma correção. Se você trabalhar a favor dessa tendência aqui, num timer menor, ignorando que ele está fazendo uma correção, você vai levar stop, né? Só de repente você vai achar que a tua estratégia não dá certo e tudo mais. Não é bem assim. A gente precisa entender também que o mercado ele se movimenta em ondas. Então ele não desce de uma vez só. Você consegue identificar que ele desce, sobe, desce de novo, sobe, desce de novo, sobe. Existe a teoria de Elliott, né? As ondas de Elliott, em que ele há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, ele identificou, estudando os gráficos, ele identificou esses movimentos padrões que acontecem em todos os pares, em todas as moedas e em todos os ativos, na verdade, né? Ele funciona dessa forma por vários motivos, por causa de porque assim, são pessoas que estão operando, né? Em toda parte do mundo. Então, existem vários motivos para esses movimentos acontecerem. São pessoas vendendo, são pessoas comprando, são pessoas realizando lucro, são pessoas entrando na operação, são pessoas saindo da operação. Então, existem vários motivos para esse vai e vem acontecer. E o que a gente precisa entender é que eles acontecem. Então, quando a gente identifica, por exemplo, aqui no diário, que a gente está numa tendência de queda, ok, a gente vai buscar venda. Mas a gente vai buscar venda em oportunidades melhores, né? Então, se a gente sabe que a gente está num topo, a gente precisa, de repente, esperar ele fazer uma correção para a gente começar a vender novamente, né? Não dá para buscar operação todo dia, a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso, mas é muito importante a gente entender, a gente saber identificar a tendência que a gente está, para a gente buscar sempre operações a favor da tendência. A probabilidade de dar certo uma operação é muito maior quando você está a favor da tendência. Porém, sempre identificando que pode ser que você esteja dentro de uma correção, né? E se você estiver dentro de uma correção fazendo operação a favor da tendência, definitivamente ela não vai dar certo, mesmo estando a favor da tendência. Tá? Então, é importante identificar a tendência, é importante identificar também uma correção, o que é uma correção, o que é uma mudança de tendência. Aqui eu até fiz o desenhozinho, ó. A gente está numa tendência de queda, porém, ela não vai ser eterna, né? Então, o que a gente precisa saber para perceber que essa correção aqui, ó, por exemplo, aqui, digamos que a gente esteja aqui, ó. O que a gente precisa saber que isso aqui não é uma mudança de tendência? Como é que a gente sabe que isso não é uma mudança de tendência, é só uma correção? Afinal, ele fez um topo mais alto, né? Ele fez um topo mais alto que esse aqui. Então, a gente pode achar ele está mudando de tendência. Aqui que a gente precisa? A gente precisa que esse preço ele rompa a linha de tendência. Então, se a gente está numa tendência diária aqui, eu mostrei aqui para vocês, ó. Para ele mudar a tendência, para ele mostrar para mim que ele está mudando a tendência, ele tem que romper a linha de tendência. Normalmente isso precisa acontecer com força, tá? Aí ele tem que fazer uma correção e respeitar a linha de tendência, ou seja, ele não pode ultrapassar a linha de tendência. E aí, depois da correção, ele tem que fazer um topo mais alto. Nesse caso aqui, porque a gente está numa tendência de alta,
de baixa e a reversão de tendência seria uma tendência de alta. Então, ele teria que fazer esse movimento para poder caracterizar uma mudança de tendência, tá? Enquanto ele não faz isso, ele continua com a tendência de baixa. Aqui a gente verifica que ele fez um rompimento forte, porém, isso aqui foi um evento econômico, tá? Isso aqui não foi... A gente não pode considerar isso aqui como um movimento padrão, um movimento normal. Porém, mesmo sendo um evento, você verifica que ele parou, voltou e ele não conseguiu se manter acima da linha de tendência. Ele voltou, ele continuou a descer. Então, ele voltou para a linha de tendência dele. Então, isso aqui foi um rompimento falso, foi por causa de um evento e a gente não pode considerar. Ele voltou aqui para a linha de baixo, né, para a tendência de baixa, continuou caindo. Depois ele voltou aqui, ele testou, tentou romper, não conseguiu, voltou novamente. Então, aqui tudo está indicando que ele continua na tendência de baixo, tá? Ele só caracteriza uma mudança de tendência se ele fizer isso. Se ele romper, testar a linha e fizer um topo mais alto e continuar subindo. Aí sim a gente pode acreditar que ele mudou de tendência, tá? Eu vou mostrar para vocês mais alguns pares para ver se a gente consegue identificar com facilidade. Tem par que a gente não consegue, tá? Identificar uma tendência. Você veja esse aqui, ó, uma libra dólar. A gente não consegue identificar uma tendência, ele está lateralizado. Nesse caso, a gente consegue traçar topo, traçar fundo. Aqui temos um fundo, aqui temos outro fundo. Mas tendência a gente não tem, tá? Aqui, o USD CAD, a gente consegue... Ele está totalmente fora do padrão, então a gente conseguia identificar aqui uma tendência de alta. A gente conseguiria até traçar um canal. E ele subiu completamente desembestado. Continua na tendência de alta, né? A gente traçou até aqui uma tendência de baixa secundária, mas ele rompeu também, normal. Essas linhas acontecem mesmo em tendência de alta, por causa de correções. Ele rompeu, foi embora, já fez uma correçãozinha aqui. Ele poderia corrigir até aqui e ainda assim seria uma tendência de alta, tá? Mas ele já está parecendo que está querendo voltar. Então, a tendência continua a mesma. Aqui, Euroaldi, a gente consegue identificar uma tendência também. Esse gráfico, esses candles eles estão bem pequenininhos, porque como o preço ele subiu muito, o gráfico ele tende a diminuir. Ele faz isso aqui, ó, quando o preço vai muito lá para cima, o próprio gráfico do MT4 ele tenta fazer isso para poder conseguir colocar o candle dentro do gráfico, né? Então ele faz isso. Se não fosse essa vela tão grande, esses candles aqui estariam maiores, tá? Mas a gente consegue aqui identificar também uma tendência de alta, a gente consegue traçar o canal. Ele rompeu o canal a favor da tendência, então ele não modificou nada. Ele está testando aqui, né? Acabou de testar, fez alguns testes. Como a gente está no diário, você verifica que temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dias testando essa linha e não desceu. E mesmo que tivesse descido, tá? Ele teria até aqui para descer, ó, e continuar configurada a tendência de alta, tá? Ele poderia descer aqui para continuar subindo, enfim. Ele só desconfiguraria a tendência de alta se ele rompesse essa linha aqui, fizesse um teste e retornasse e fizesse um fundo mais baixo. Aí a gente poderia configurar uma mudança de tendência. Nesse caso aqui, ele rompeu o canal que já era de alta e testou aqui, né? E parece que vai continuar subindo. Caso ele caia, temos até aqui para ele cair e ainda assim configurar uma tendência de alta. Aqui já é o contrário, a tendência é de baixa. A gente consegue identificar aqui, ó, um rompimento. A gente traçou essa linha, ele rompeu aqui, ele fez um teste, enganou a gente, ele fez um teste e voltou a subir, porém não conseguiu sustentar por muito tempo e voltou para a linha de tendência.
Então, ele continua com a tendência de baixa claramente, tá? Ele fez essa queda aqui por causa de evento econômico, poderia ter subido até aqui para testar essa linha e ainda assim continuar na tendência de baixa, porém parece que ele não vai chegar lá, ele vai continuar caindo. Então, a tendência de baixa você consegue identificar. Aqui também a gente consegue identificar uma tendência de baixa bem tímida, né? Aqui. Porém, a gente vê movimentos bem fortes e a tendência é clara de baixa. Aqui, a tendência era de baixa. Aliás, não, a tendência não era de baixa, não. A tendência, na verdade, a gente não consegue verificar porque aqui o movimento foi muito alto, como eu falei. O gráfico ele acaba diminuindo, né, os candles para poder caber tudo nele, por causa do movimento. Mas a gente não consegue identificar aqui uma tendência clara. Ele está em ondas muito grandes, ele desce, sobe tudo de novo. Então aqui a gente não consegue identificar uma tendência. Euro JPY, a gente consegue identificar uma tendência de baixa, clara. A gente faz desenha aqui claramente uma linha de tendência. Verifica os movimentos padrões normais de correção e tendência natural. Aqui, GBP Audi, a gente consegue desenhar um canal bem grande já, há bastante tempo que ele está nessa linha, nessa tendência de alta. A gente consegue desenhar uma segunda linha aqui dentro do canal, porque normalmente você verifica que ele sobe, desce, né? Corrige, sobe de novo. Quando chegou aqui, ele resolveu subir e a gente consegue desenhar uma outra linha. E ele parece que vai romper aqui, isso é natural, ele pode romper e pode descer até aqui e ainda assim configurar uma tendência de alta, tá? Ele tem até aqui para cair, ó, para fazer correção. Naturalmente, isso é um movimento normal. Essa linha de tendência aqui não significa não significa nada, na verdade a linha de tendência é de alta, porém ele já está na alta, então é possível que ele rompa, é possível que ele desça até aqui e volte a fazer o movimento normal dele. Para a gente caracterizar que ele vai mudar de tendência, ele tem que romper, como eu já fiz o desenho aqui, ele tem que romper essa linha, testar e fazer um fundo mais baixo. Aí sim a gente pode configurar uma mudança de tendência. Aqui também a gente consegue identificar, eu acho que já deu para todo mundo entender como é que a gente identifica as tendências. E a gente pode desenhar também os canais, se você quiser. Você clica, como vocês viram, né? Clica 2 vezes, seleciona, clica em Ctrl e arrasta. E aí no mesmo ângulo, né? A linha vai vir no mesmo ângulo para a outra ponta que você deseja desenhar. Tá? Aqui é uma tendência clara de baixa, ele está fazendo uma correção, pode ser que ele venha até aqui e volte a cair. É um movimento normal. Então é isso, gente. Por hoje é só. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Muito obrigada pela atenção e boa sorte a todos.